Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a nossa conversa vai ser sobre oferta. Então, no último vídeo aula, a gente discutiu a demanda micro da economia, da microeconômica, e aí a gente explicou que para chegar na demanda por mercado, por um dado produto, a gente soma a demanda das pessoas todas, relevantes, da consumidor relevantes para aquele mercado. Oferta é parecido. A oferta, no eixo preço aqui no Y, e quantidade aqui no X, a oferta ela é positivamente inclinada, né? Então, quanto maior o preço, mais disposto a pessoa está para vender seu produto. Intuitivamente faz sentido, mas vamos sempre lembrar que em economia tem uma coisa por trás que tem alguém resolvendo um problema. De novo, o cara não está fazendo a derivada, a matemática bonitinha lá, mas ele está intuitivamente resolvendo um plano de maximização, certo? Então, esse cara ele quer maximizar lucro. E ele vai estar sujeito a quê? A firma, as empresas, ou o profissional independente, ele está sujeito ao ambiente, a tecnologia que ele pode usar, né? Ao quão competitivo é o mercado no qual ele está inserido. Se o mercado for bem competitivo, os preços que ele vai vender vai chegar bem perto do custo de produzir as coisas, que chama de custo marginal. Marginal em economia é a unidade a mais, né? Quanto custa uma unidade a mais? Eu estou produzindo 10. Qual que é o custo marginal da produção naquele ponto? É o quanto eu precisaria gastar para produzir 11. A hipótese que a gente tem em economia é que o custo marginal é crescente. Para produzir, sei lá, eu produzo 20 unidades, para produzir 30, eu preciso gastar esses 10 a mais, são mais caros que os 10 iniciais que saem meio fácil. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Pensa, por exemplo, sei lá, que tem uma máquina que está produzindo lápis, né? 10 e 20, vamos botar 10 mil ou 10 milhões, um número maior. Para aumentar, quando aumenta muito a produção, ela começa a quebrar mais. Então, para produzir aquele extra, eu vou ter mais gasto de manutenção. Ou eu preciso de mais gente trabalhando. Se eu preciso de mais gente trabalhando, para atrair o cara que já está num outro emprego, eu preciso pagar um salário mais alto do que eu paguei para os primeiros que eu contratei. Ou eu preciso de um terceiro turno, e aí tem toda uma legislação e tal, e também as forças de mercado dizendo que o cara para trabalhar à noite, ele trabalha, mas ele precisa ganhar mais. Você vê que então, para produzir esse extra, não é exatamente o mesmo custo para produzir os primeiros. É um delta, uma variação de custo maior. Então o custo marginal é crescente. E é por isso que você vê a curva de oferta positivamente inclinada. Para produzir mais, eu topo sendo produtor. Sujeito a minhas restrições de capacidade e tudo, né? Mas eu topo, se eu sou um cara pequeno, eu topo aumentar a minha produção. Contanto que isso ocorra a um preço mais alto. Por quê? Porque o custo desse aumento é grande, é maior. Então a curva de oferta é positivamente inclinada, é intuitivo, né? Preço mais alto, eu estou disposto a vender mais, não quer dizer que eu vá vender mais. Se a curva de oferta separadinho. Lembra quando eu te falou da de demanda? Lembra quando eu te falou da de demanda? Quando o preço cai, eu estou disposto a consumir mais. Isso não quer dizer que o preço vai cair, né? Então, a curva de oferta e a curva de demanda, é importante você entender de onde elas vêm, mas elas sozinhas não funcionam muito, né? Eu preciso juntar as duas, que é o que a gente vai fazer nos próximos episódios, para entender o preço de equilíbrio do bem lá no mercado. A gente chama equilíbrio quando elas se cruzam. Mas hoje é oferta, e oferta vem daí, vem da maximização da firma. E é muito legal essa coisa de como o mercado, assim, o mercado tem várias falhas, né? A gente já comentou sobre isso, vamos falar mais no futuro, mas ele é maravilhoso num certo sentido na capacidade que ele tem de organizar as atividades econômicas para a oferta de bens e serviços serem aquelas que as pessoas querem ter, né? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo eu já devo ter dado em algum vídeo aula passado, do cara lá na Avenida Paulista que ele tá, sei lá, vendendo bijuterias, aí quando começa a chover a oferta, ele percebe que o ambiente mudou e que ele precisa ofertar uma outra coisa, o que vale mais agora é guarda-chuva, então ele vai dar o guarda-chuva e todo mundo sai melhor disso, do fato de ter uma economia de mercado funcionando, porque eu não preciso da bijuteria num dia que tá chovendo, eu preciso mesmo do guarda-chuva. Tá bom? Então hoje foi oferta, a gente volta a se falar na semana que vem. Um abração, até mais.